Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesse novo estudo. Estamos finalizando o Evangelho, estamos no capítulo 27. E depois eu vou passar alguns recados para vocês. Mas, de antemão, já agradeço a presença de todos. E hoje a Lilian fará para nós a explanação, o João Pedro fará a leitura do Evangelho. Mas antes, para que a gente entre nessa atmosfera salutar da nossa casa, para que a gente se envolva, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então eu convido a todos para fechar os olhos, elevar os pensamentos a Jesus, a Deus, pedindo sempre o amparo e a proteção dos amigos espirituais, para que estejam aqui conosco, nos dando o discernimento, a compreensão e que possamos sorver com sabedoria e muita luz. Então, peçamos a todas as equipes que sempre nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, que tem sido sempre o roteiro, tem sido sempre a nossa diretriz de conduta e de moral. Vamos pedir permissão ao patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e também a Dr. Bezerra de Menezes, sua falange de amor e de cura, que esteja sempre conosco, trazendo o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. E juntamente com Jesus, nosso irmão maior, façamos agora a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios benditos recaiam sobre todos os necessitados e aflitos, todos aqueles que passam por provações, expiações, aqueles que se encontram acamados, em leitos hospitalares, em casas de detenção, casas de recuperação, casas de repouso, asilos, orfanatos, aqueles que enfrentam as guerras, Senhor, e a todos que de alguma forma, que vivem em situação de rua, que ainda enfrentam as dificuldades e passam pela experiência das drogas, que possam ser envolvidos, acolhidos e que possam também um dia despertar para a necessidade de evolução do seu espírito. Então, nesse momento, em nome de Deus, em nome de Jesus e de todos os nossos amigos e mentores pessoais, damos por iniciado nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje, então, dando sequência na leitura do capítulo 27, a gente vai ler os itens de 5 até 9. Até 8, desculpa. Eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir, num ou outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências, subordinadas às suas decisões.
Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre do atendimento da sua vontade. Será ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem, geralmente, só vê o presente, mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus, e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato, e com isso a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as suas próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Que assim seja. Antes de passar para a Lilian, que fará a explanação sobre o assunto, né, o tema de hoje, eu volto aqui lembrando que nós estamos terminando, é o último capítulo do Evangelho. Depois nós entraríamos, né, no capítulo de preces, mas como de hábito, nós voltaremos ao primeiro capítulo do Evangelho, e esse estudo é sempre assim, sistematizado, terminando todo o ciclo, retomamos. E a nossa casa está ofertando o Evangelho da tradução do José Herculano a um preço muito bacana. Depois, se alguém se interessar, e também um livro do André Trigueiro, que é um jornalista muito conhecido, que ele faz um apanhado daqueles minutos de sabedoria do Pastorino, e ele compilou nessa obra. O livro chama Sabedoria no Dia a Dia. Eu o adquiri, vale muito a pena, e também está aqui à disposição de todos vocês. Lembrando também, nós estamos com uma campanha da USE, né, que é a União das Sociedades Espíritas, fazendo uma pré-venda da Feira do Livro.
é um vale-livro de R$ 50. Então, no dia, quando tiver a feira, que vai ser do dia 4 até o dia, aliás, do dia 3 até o dia 14 de julho, com esse vale, vocês podem estar indo até a feira e comprar o livro. A única observação que está no canhoto, tudo, é que não haverá devolução, não haverá troco. Se vocês adquirirem algum livro que seja menor, inferior a R$ 50, não haverá troco. Mas, se quiserem comprar um no valor maior, é claro, tem que pagar um adicional. Então, fica aqui também o convite. Eu estou vendendo, além disso, os livros, pão de queijo, que nós teremos sempre, é só nos procurar. O dia que vocês vierem na casa, todo mundo estará vendendo. E os cupons fiscais. Quem lembrar, quiser trazer, é só depositar na caixinha logo na entrada. Agora eu passo a palavra para a Lília. Também esqueci no início de dar as boas-vindas ao pessoal que nos assiste de casa, que sejam bem-vindos também, e vocês também. Boa palestra. Boa noite, pessoal. Boa noite aos que estão aqui, aos que estão em casa. Bom, o tema de hoje é muito semelhante ao que eu trabalhei da última vez que eu estive aqui, há um mês atrás. Então, hoje, eu decidi trazer para vocês alguns exemplos e uma curiosidade. Bom, o primeiro exemplo aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu estava ainda na graduação de enfermagem. Então, já faz um bom tempo. Se eu não me engano, foi em 2009, quando começou a pandemia do H1N1. E nessa época eu fiquei doente e não sabia se era H1N1 ou não, mas fiquei com febre, né, com sintomas e tal. E estava de noite. Na época eu era aluna, morava em República e o que ia fazer, Senhor? Eu não tinha remédio naquela época, assim, né, jovem, quem vai pensar em ter remédio em casa, né? Ninguém. Então, ninguém da República tinha remédio, eu também não tinha remédio, ninguém tinha remédio. Eu falei assim, gente, agora eu estou com febre, eu faço o quê, né? E aí eu tinha lido, na época, uma história do Chico Xavier, aonde o Dr. Bezerra de Menezes tinha aconselhado o Chico a colocar num papelzinho o que ele precisava, picar este papelzinho, colocar na água e beber a água. Falei, bom, se funcionou com o Chico, então tem que funcionar comigo, porque não dá para eu sair esse horário para comprar uma dipirona. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso. Bom, pois eu fiz. E eu peguei, então, papelzinho e escrevi. Eu não me lembro se foi dipirona ou se foi antitérmico, eu não lembro qual que foi o que eu coloquei no papel. Pois eu piquei esse papel, botei num copo d'água e bebi com papel e tudo. Gente... Pois foi. Deu meia hora, eu já estava sentindo aquele suor, né, que é típico de quando a febre está baixando. E a febre se foi, passou. Então, foi bem interessante. Não precisei depois tomar mais remédio antitérmico, porque não tive mais febre. Lógico que no dia seguinte eu fui procurar atendimento, cheguei lá naquela UPA que tem ali perto da rodoviária, vi como estava a recepção, vi todo mundo doente e voltei para trás. Falei assim, vou tomar eu mesmo algum remédio aqui, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar pior. Estava lotado na época, né? A gente ainda não sabia como se cuidar, né? E, bom, e assim foi. Aí eu voltei para casa e, no fim, deu tudo certo. Bom, isso é um exemplo. Mas eu tive um segundo exemplo, que foi durante a pandemia. Engraçado, né? Os dois parece que é semelhante. Na verdade, até pensando aqui agora, eu não lembro mesmo se esse caso da febre foi na época da pandemia de 2009. Eu não estou assim com certeza, mas com certeza eu estava com febre. Agora, se era na época do H1N1 mesmo ou não, agora eu já não me recordo mais, porque faz muito tempo. Agora, essa é mais recente. Foi em 2020, a gente estava no auge da pandemia. E quando começou a pandemia, minha maior preocupação era que morresse alguém da minha equipe. E a gente, na época, estava totalmente desprovido de tudo quanto era equipamento, EPI, tudo quanto era coisa que a gente precisava para atender os pacientes. Então, assim, minha maior angústia era que falecesse alguém da minha equipe. Eu acho que eu rezei tanto
que não morreu ninguém, graças a Deus. Assim, pelo menos da equipe de saúde, nem técnicos, nem enfermeiros, nem médicos de onde eu trabalho, graças a Deus, ninguém foi de arrasta, né? E isso, assim, sempre foi muito importante para mim, porque eu fiquei muito desesperada na época e realmente preocupada de que alguém adoecesse a um ponto que precisaria, às vezes, de um respirador, de alguma intervenção, e a gente não ia ter. Porque, na época, bem nesse auge, a gente ainda não tinha, né? E, graças a Deus, assim, o pessoal ficou doente, mas não chegou a falecer. E nós tomamos as medidas de precaução que a gente podia na época e lutamos também, né? Além de tomar as medidas que era possível, a gente teve que brigar muito para conseguir todo o resto que precisava. Fizemos tudo o que era possível, tudo necessário, e, enfim, graças a Deus, passou o período da pandemia, o barco seguiu e todo mundo ficou bem. E hoje, até quem era resistente à vacina acaba, né, já passou dessa fase de resistência, porque chegou a ficar grave, então voltou da gravidade promovendo a vacinação e se vacinou. Então, foi assim, um momento de grande aprendizagem. O que essas duas histórias têm a ver com a lição de hoje? Bom, o primeiro aspecto é a questão da prece, da oração e da fé. No primeiro exemplo, muita gente pode pensar assim, efeito placebo, né? Que é aquela situação em que a gente cria a cura através da mente. Porém, aí vem a curiosidade. Existe um pesquisador norte-americano bastante conhecido chamado Andrew Newberg. E ele estuda muito sobre neurociência e espiritualidade, fé, prece, enfim. E ele tem um livro chamado Como Deus Muda o Seu Cérebro. E isso é muito interessante. E ele coloca que não é um efeito placebo. Que a questão de Deus na nossa mente, ela é tão profunda no nosso cérebro, que não tem como retirar do nosso cérebro a questão de Deus. Que quando a gente é apresentado lá na infância, quando a gente ainda é pequenininho, nas primeiras manifestações religiosas, seja através do Natal, uma comemoração de Natal, de Páscoa, enfim, alguma simbologia, seja lá qual for, aquilo vai criando na nossa cabeça um determinado caminho neurológico que é ativado posteriormente durante toda a nossa vida, e ele não é igual a nenhum outro caminho neuronal. Ou seja, você pode sim sentir paz, sentir tranquilidade, né, sentir até senso de conexão quando você pensa no universo de forma geral, na natureza, ou ouve uma música. Mas este caminho não é o mesmo caminho neurológico que uma prece, uma oração faz no nosso cérebro. É qualquer tipo de oração, de prece, de conversa com Deus, com o divino? Não. Inclusive, os autores colocam, né, porque é ele mais um autor nesse livro, que quando a pessoa reza de forma superficial e rápida, isso tende a trazer mais sintomas depressivos e mais angústia para essa pessoa do que benefício. Ao contrário, pessoas que praticam realmente uma oração, né, que interiorizam aquilo, que se dedicam àquilo pelo menos uma vez na semana, com o passar do tempo, essa prática vai realmente ativando várias partes do nosso cérebro e criando várias alterações neurológicas que causam essa sensação de bem-estar, de conexão, né, e de conexão inclusive com o outro, de compaixão. E isso é muito interessante, porque os outros mecanismos não ativam essas áreas do cérebro. Então, não é exatamente um efeito placebo. É uma construção neurológica muito grande. E o nosso cérebro, ele desenvolve a ideia de Deus de diversas formas, de diversos pontos do nosso cérebro. Então, não é só uma forma da gente, não é só, como o pessoal costuma dizer, é uma construção social, né? Aquela galera que não acredita em Deus fala, é uma construção social. Não é uma construção social. Não é.
Então, é realmente assim, uma conexão realmente que a gente cria, e desde os primórdios da humanidade, a gente tem essa questão da transcendência. Isso vem lá de quando o homem começou a ser homem. Então, a gente já tem isso há muito tempo, essa conexão, essa transcendência. O cérebro ele não é só feito de ideias, de coisas materiais, isso é uma ilusão. O cérebro, ele não, inclusive, ele não interpreta a realidade apenas com fatos que ele enxerga, ouve. Ele capta uma determinada parte da realidade e o resto da interpretação é feito com o uso de imaginação, com o uso dos nossos, enfim, com toda a parte nossa de cultura, de crenças. Então, a interpretação da realidade que o nosso cérebro faz não é só da coisa material, não. Então, é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, se engana quem diz que quando uma pessoa reza, ora e se sente bem, que isso é fruto da imaginação dela, que isso não significa nada. Não, significa muito. Significa muito, porque se a pessoa ela não fizer dessa forma, se envolvendo mesmo na oração, com fé naquilo que ela está, né, se conectando, ela não consegue fazer isso. Ela não tem esse efeito. Então, ela precisa ter essa fé, ela precisa realmente ter esse senso de conexão. Agora, para fora da neurociência, e falando dos aspectos espirituais de tudo isso, a gente ainda pega um pouquinho do próximo capítulo, que é a questão do pensamento. O nosso pensamento, a nível espiritual, ele cria coisas. Nós somos co-criadores do universo. Então, veja, nós temos toda uma parte de manifestação neurológica dentro do nosso corpo, mas que também tem e sofre o impacto de toda a nossa parte espiritual. Então, nosso cérebro, ele cria formas pensamento. Essas formas pensamento podem ser ruins, ou elas podem ser mais luminosas, né, trazer mais coisas boas, como, por exemplo, o que um filósofo italiano, chamado Ernesto Bosano, que foi um grande pesquisador da doutrina espírita. Ele inicialmente era ateu e depois ele se converteu, né, se tornou espírita, praticante, estudioso da doutrina. E ele coloca aqui, ele estudou inclusive com alguns médiuns de efeitos físicos, tá? Então ele tem realmente vários livros falando sobre isso. E aí o que ele coloca aqui? Que, por exemplo, a usura, a ambição, a avidez produzem formas retorcidas, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto. Pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais. Os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou de afeição, originam formas-pensamentos semelhantes aos projéteis. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague do raio. O medo provoca jatos de substância pardacenta, quais salpicos de lama. Então, esse é um dos exemplos, e ele também dá um exemplo, né, de uma outra situação que foi vivenciada por ele, e que ele estava na sua residência, recebeu uma determinada pessoa na sua casa, só que essa pessoa era de uma outra religião. Né? E essa pessoa não aceitava as comunicações com os espíritos. Ele interpretava tudo como sendo tipo um demônio, né? Como se fossem manifestações de demônio. E conversa vai, conversa vem, ninguém chegou, obviamente, ninguém venceu na discussão, porque cada um manteve o seu ponto de vista, e essa pessoa foi embora. E esse senhor ficou na sua residência, e eis que aparecem para ele 3 diabinhos, né? 3 formas ali de diabretes, que ele ficou ali, ué, que isso? Né? E primeiro ele achou que ele estava sonhando, se ergueu e começou a pensar do que era aquilo na casa dele, né? E o mentor dele, então, explicou que se tratava, né, como era um médium, né, essa pessoa em si era um médium. Ele conseguiu entrar em contato com o seu mentor para pedir esclarecimentos. Então, esse mentor mostrou que se tratava, na verdade, de uma forma pensamento, que aquilo não era real. Então, era como se fosse
uma impressão, né? Assim, uma folha imprimida, né? Assim, tava só a imagem ali, né? E então, né, ele fez com que aquilo sumisse, como se fosse uma nuvenzinha, e se foi. Então, o nosso pensamento, gente, ele é tão poderoso que ele cria alterações no nosso corpo, no nosso cérebro, no meio ambiente em que a gente vive. Ele pode afetar a vida de outras pessoas, ele pode afetar a nossa casa, afetar a casa das pessoas onde a gente vai. Porque nessa situação, de onde que veio essas formas de pensamento? Da pessoa que esteve ali, com aquela crença firme naquilo, era tão forte aquilo na cabeça daquela pessoa, que ela deixou ali a forma de pensamento dela, né? Dos diabinhos ali, no caso. E agora imagina só, se a gente usar toda essa força que a gente tem para se conectar com Deus e para manter esse contato com Deus nas nossas preces, nas nossas orações. O que será que a gente não vai ser capaz de fazer? Deus já disse, né? Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para uma montanha, saia daqui e vá para lá. Não necessariamente a gente está falando do Everest, mas qualquer dificuldade ou qualquer empecilho, ou a sensação de uma dificuldade ou de empecilho, que às vezes a sensação é maior do que o problema. Então, se a gente conseguir ter fé o suficiente, né, e se entregar mesmo para Deus nas nossas orações, talvez a gente consiga afastar de nós toda essa parte carregada, toda essa energia que a gente traz, muitas vezes muito pesada, referente às nossas preocupações, os nossos problemas, nossas angústias, nossas doenças. Pode ser até que a gente faça uma febre desaparecer, ou faça outras coisas desaparecerem, porque, afinal de contas, as doenças também têm uma origem espiritual, elas também vêm de um desequilíbrio energético, não é só apenas o adoecimento do corpo físico. Então, tudo está intercalado, né? O nosso pensamento, o nosso corpo, o nosso ambiente, a gente está aqui vivendo em contato com tudo. Quando eu digo que as doenças têm uma origem espiritual, é porque o nosso perispírito, que é o envoltório que envolve o espírito, que é como se fosse uma roupa para esse espírito, ele é vinculado ao nosso corpo através de outras pequenas partes, como, por exemplo, o duplo etérico. E essa camada que reveste ali, né, que protege, que liga ali o perispírito ao corpo, ela pode sofrer influências do nosso pensamento e se deteriorar. Então, quando a gente começa a pensar de forma errada, ruim, fica sempre com aquele pensamento ruim na cabeça, ou muita mágoa, muito ódio, aquela sede de vingança, a gente vai lesionando essa estrutura suave do perispírito, e isso predispõe a doenças. Então, causa um distúrbio energético naquela região onde está mais concentrada essa energia negativa, e isso predispõe a gente a doenças. E a gente adoece muitas vezes. Então, se a gente adoece fruto do nosso próprio desequilíbrio mental, talvez a gente também consiga se curar, desde que a gente harmonize o nosso pensamento. Serão todas as vezes assim? Não. Porque existem doenças que vêm de um distúrbio muito grande do passado, que lesionaram de forma muito profunda o perispírito, e que apenas a vivência da doença na matéria é capaz de consertar o perispírito a ponto, né, de não ter mais problemas para outras vidas. Mas nessa, infelizmente, vai ter essa questão. E voltando aqui, então, sobre a lição, e sobre o segundo exemplo, às vezes, a gente não vai conseguir, pela nossa prece, sair de uma dificuldade. A gente não conseguiu, apesar de todas as orações feitas, sair de uma pandemia num passe de mágica. Mas nós tivemos muitos cientistas, muitas pessoas que se dedicaram arduamente para construir vacinas, protocolos, para distribuir EPI, para, enfim, organizar o sistema de saúde aqui em outro país, no mundo e tal. E até hoje é assim. E essas pessoas são movidas por uma força interna de querer ajudar, de querer fazer, de querer melhorar, de querer curar. E isso nada mais é do que essa inspiração divina para usar a inteligência para uma coisa boa. Existem pessoas que usam a inteligência para uma coisa ruim? Sim, da mesma forma que a gente muitas vezes direciona o nosso pensamento de forma ruim.
Mas existem pessoas que abraçam essas boas sugestões e partem aí para uma luta árdua para tentar procurar, não só para si, como para outros, a cura, né, das mazelas ou a solução de problemas. E é por isso que aqui no finalzinho do ensinamento ele fala: nenhum espírito superior vai chegar aqui dando a solução dos nossos problemas. E se chegar é mentira, né? Se chegar falando, ó, descobri a cura do câncer, um espírito, é mentira, tá? Por que é mentira? Porque nenhum espírito vai tirar o mérito do encarnado e do esforço de um cientista, de uma pessoa que está 10 anos estudando para saber como é que cura determinado câncer. Imagina, nenhum espírito vai chegar em sã loucura e falar isso, tirando o mérito e o trabalho de centenas de pessoas que neste momento estão fazendo isso. Isso não existe, gente. Para que a gente cure e resolva os problemas materiais, a gente tem que estar aqui se esforçando para isso. Então, nenhum espírito vai fazer isso. Ele pode intuir uma pessoa a pesquisar determinada área, a estudar outros caminhos, outros artigos, né? Até tem alguns tratamentos que surgiram assim, como uma inspiração, como um sonho. E a pessoa foi atrás, foi estudar para saber se realmente era assim que funcionava mesmo e descobriu que era mesmo. Mas não veio assim como um passo de mágica, a pessoa teve que estudar. Ninguém vai tirar a gente das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Não vai acontecer isso. É a gente que vai ter que batalhar para conseguir fazer isso. Não só com preces e orações, como também com atitudes e pensamentos positivos, que eu acho que é o mais difícil quando a gente está numa situação difícil, é manter o pensamento bom, né? Quando a gente está na dor, parece que só existe aquela dor, não existe mais nada, assim, e é super difícil da gente virar a chavinha, né? Sair daquela situação e ir para uma outra forma de pensamento. Geralmente, a gente se revolta, a gente fica bravo, né? A gente, ai, meu Deus, e agora, né? Por que, Senhor? Então, pronto, aí já foi a fé ladeira abaixo, aí já não vai resolver pedir milagre, não vai resolver mesmo, né? Então, primeira coisa, se policiar com relação aos pensamentos, tentar mudar essa vibração de pensamento para poder criar uma atmosfera propícia para que bons espíritos possam ser capazes de nos ajudar a resolver, né, esses problemas, a nos intuir, a nos inspirar. Dar equilíbrio, porque sem equilíbrio e sem essa conexão com o ser maior, gente, a gente não consegue receber inspiração boa. Lembrando que o nosso pensamento, por ser já um ato, né, por criar todas essas formas de pensamento, dependendo do teor, você vai se ligar com aquelas pessoas, espíritos, naquele mesmo nível de vibração. Ou seja, quanto pior o pensamento, pior é o espírito ao qual você está se ligando. Então, mais sugestões ruins, mais pensamentos ruins você vai receber. Então, por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. A questão do pensamento vai ser abordada na próxima lição com mais profundidade, mas não tinha como eu falar para vocês, né, trazer esse exemplo sem falar do pensamento, né, porque afinal o livro que eu trouxe também de sugestão e os exemplos perpassam pelo tema. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro é muito bom, esse pesquisador é muito bom, mas o livro está em inglês, então, para comprar ele, acho que vai ser um pouco mais difícil de adquirir, mas tem uma parte dele disponível na internet, então vocês podem conseguir ler sobre, né? Agora, este aqui do Ernesto Bozano é bem mais fácil de encontrar. Geralmente ele tem nas feiras espíritas, ele tem, às vezes até num sebo. Eu comprei ele no sebo. Então, está até com etiqueta. Então, eu tenho ele comigo aqui. Quando eu li ele hoje, eu falei, nossa, está até grifadinho aqui. Eu me lembrei de quando eu li ele a primeira vez. Então, é bem legal ter esses livros em casa. Então, que Jesus abençoe a todos vocês, que a gente possa se ver, então, no próximo mês. E aí, quando eu vier de novo, a gente vai estar reiniciando já, né, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Um beijo a todos, para todos os que estão aqui, os que estão em casa, e eu vou chamar os médiuns para o passe.
E então, nesses instantes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, e agradecer a eles por essa noite, por esses ensinamentos, por toda a luz que recebemos neste ambiente tão maravilhoso. Senhor, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos sentir Sua presença e carregar a Sua presença para onde quer que estejamos. Que possamos ser nós o mensageiro da Tua luz, dos Teus ensinamentos. Que o Teu amor esteja em nosso coração e que possamos ser capazes de colocar o Seu amor no coração das outras pessoas, através das nossas orações, pensamentos e atitudes. Que o Senhor nos inspire cada dia e cada momento para que possamos ser pessoas melhores. Que os nossos mentores espirituais nos guiem, nos protejam e estejam sempre conosco, nos intuindo o melhor caminho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.